Olá, saudações. Então, para começar de máscara, porque estou em espaço público, né? Então é obrigatório estar utilizando máscara e aí sempre empanha, sempre fica embaçado o óculos quando a gente está assim. Mas vamos lá para a reflexão, né? Então, comentar que o outro dia o Leonardo fez um post, um vídeo nesse nosso canal aqui da Vertical, comentando sobre o confinamento, o lockdown no Brasil e especificamente em Brasília. Então, isso nos leva a refletir então sobre o que acontece não só em Brasília e no Brasil, mas no mundo. Então, vou fazer uma pequena análise do que acontece na Europa, especificamente a partir da Espanha, porque na Alemanha foi algo foi parecido, na Inglaterra também teve lockdown, na França até agora tem confinamento. Então, inclusive muitos franceses têm vindo para a França, porque aqui a situação ela é menos restrita do que é no território francês. Então, para escapar um pouco do confinamento, eles não podem viajar dentro da França, então alguns franceses optam por viajar até a Espanha. Isso não significa que na Espanha a situação não seja controlada, ao contrário. Então, aqui, para que vocês tenham uma ideia, desde março do ano passado existe um estado de emergência, um estado de alarme. Então, nesse estado, o que acontece é que a legislação ela passa a ser feita de uma outra forma. Então, alguns direitos dos cidadãos eles deixam de ser cumpridos ou defendidos na plenitude. Então, por exemplo, o direito de ir e vir ele passa a ser cerceado ou pelo menos controlado pelas autoridades. Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu moro numa região e trabalho em outra. Então, para que eu me desloque dentro da Espanha, é necessário que eu tenha um salvo-conduto, que é um documento do colégio, da comunidade que eu trabalho, então La Rioja, para que quando eu esteja em circulação por dentro da Espanha, se a autoridade policial me para, eu posso apresentar isso, já fui parado várias vezes, eu posso apresentar esse documento e seguir viagem. Porque se eu não tiver como comprovar o meu deslocamento, então eu teria que ser sancionado. E aí as multas variam muito. Então, por exemplo, uma multa dessas giraria em torno de 600 euros, mas podendo chegar inclusive a mais. Ser mais cara por não estar respeitando o confinamento. Isso é um confinamento perimetral, porque não há na Espanha hoje um confinamento proibindo as pessoas de saírem de casa. O que existe se as pessoas estão dentro de uma zona controlada, elas podem sair, mas não podem sair do município. E sempre que saírem, elas têm que estar, como eu estou aqui, com uma máscara. Hoje em dia, aqui na Espanha, pode levar máscaras de diversas formas. Então, inclusive a máscara cirúrgica, a máscara de pano. Só que estão tentando agora fazer uma centralização, uma unificação das legislações para que esse tipo de máscara aqui seja a máscara padrão, então a FP2, porque ela impede que as pessoas contaminem e se contaminem. Então, se por exemplo, eu estivesse contaminado, com essa máscara eu não contaminaria outros. E se eu estou num ambiente contaminado, com essa máscara diminuiria a probabilidade de eu me contaminar. A situação do confinamento ela é muito séria, muito restrita, né? Então, assim, são direitos de cidadania que estão sendo cerceados, controlados. Claro que isso gera muitos problemas. Gera problema econômico também. Aqui na Espanha, como eu disse antes, desde março do ano passado existem limitações. Então, os restaurantes, os bares, os hotéis, então todo esse setor está muito abalado pelo confinamento. E considerando que a Espanha, cerca de 15% do PIB da Espanha é derivado do turismo. Então, quer dizer, tem afetado muito a economia espanhola a questão do confinamento. Entretanto, as autoridades fazem o cálculo que é melhor controlar isso agora do que ficar com a pandemia cerceando vidas, matando pessoas, de uma maneira incontínua, né? Quer dizer, sem limite, sem fim.
Então, por isso há o confinamento, por isso existem as determinações para que as pessoas não se encontrem. E, por exemplo, se na minha casa eu quiser fazer um encontro entre amigos, não poderia hoje em dia, entendeu? Então, porque isso está proibido. Claro que entraria em outras áreas que não cabe aqui explicar como funcionaria, legais, né, de entrar na residência de uma pessoa, etc. Mas o fato é que festas, reuniões não podem ser realizadas de uma maneira descontrolada. Então, tudo isso está sendo muito verificado pelas autoridades, porque já se verificou que em reuniões que ocorrem mais contaminações. E a consequência disso é o entupimento do sistema sanitário, das UTIs, dos hospitais, índice de mortandade lá na estratosfera. Então, há pouco tempo atrás, o número de contaminados na Espanha estava em torno de 900 casos por 100 mil habitantes. E isso estava muito alto, é muito mais alto do que está no Brasil, é verdade. Só que aqui existe um sistema sanitário melhor que o Brasil e mesmo assim muitas pessoas faleciam. Então, claro que a gente não pode observar apenas uma variável, tem que olhar todo o cenário. No caso do Brasil, o número de contaminados por cada 100 mil habitantes está em torno de 350. Isso no geral, né? Mas quando a gente olha para alguns estados, a situação está muito mais complexa que isso. Frigir dos ovos. A questão do confinamento, ela é um mal necessário. Então, não dá para simplesmente ignorar as determinações, porque aqui na Espanha, no caso, porque além de ser responsabilidade do cidadão e gerar consequências para si e para os demais, também incorre em sanções e sanções muito pesadas. Um negócio, por exemplo, que não respeitar o número de frequentadores pode ter uma multa de até 600 mil euros por desobedecer essa determinação estabelecida pelo estado de emergência. Então, fica o alerta que é um mal necessário. Nós já passamos por vários momentos aqui mais tensos, agora está mais ou menos, sei lá, tranquilo, mas porque nós ficamos confinados muitas vezes. Eu mesmo fui proibido de sair da região que eu estava por 2 vezes, por conta de confinamentos. Então, e os números baixam. E assim, por mais que algumas pessoas tentem negar os fatos, a questão é que está comprovado que quando há o confinamento, existe uma redução do número de contágios e, consequentemente, de pessoas que necessitam de UTI e, consequentemente, pessoas que falecem. E isso porque a vacinação aqui está ocorrendo. Então, mas a vacinação leva tempo, né, para que as pessoas fiquem imunizadas contra o vírus. E além do outro problema, que há a mutação do vírus. Então, diante de todo esse cenário, se a gente pode dizer alguma coisa cuidem-se muito, obedeçam às determinações de confinamento, preservem sua saúde, preservem a saúde dos demais, ok? Então, um forte abraço, até mais.